Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma videoaula. A videoaula de hoje vai continuar falando de resolução de problemas. E temos que nos pautar naqueles 3 pilares que eu falei sobre resolução de problemas. Primeiro, leitura. Segundo, interpretação. Terceiro, prática. Em cima desses 3, nós conseguimos ser muito bons na resolução de problemas. Tudo bem? E aí, vamos usar resolução de problemas aplicando resolução de sistema, tudo bem? Então vamos lá. Um pai tem atualmente o dobro da idade do filho. Há 11 anos, a idade do pai era o triplo do filho. Quais são atualmente as idades de cada um? Ótimo. Então, dentro dessa leitura, eu já entendi do que ele está falando. Ele está falando das idades do pai e do filho. Das idades do pai e do filho. Muito bem. Vou ler de novo, já pensando numa interpretação, tá certo? Um pai tem atualmente o dobro da idade do filho. Beleza. Há 11 anos, a idade do pai era o triplo do filho. Relacionou mais uma vez. Quais são atualmente as idades de cada um? Perguntou a idade do pai e do filho, né? Em outras palavras, a pergunta é isso. Bom, eu quero saber a idade do pai e a idade do filho. Então, imagino que a idade do filho seja X. E a idade do pai, Y. Porque são idades desconhecidas, está na minha pergunta, e aí eu preciso colocar uma incógnita. Por quê? Porque, obviamente, pai e filho têm idades diferentes. Tá? Não tem como ser iguais, então as incógnitas têm que ser diferentes. Primeira coisa. Segunda coisa, eu quero descobrir a idade do filho e a idade do pai. Essa é outra importante coisa que a gente tem que pensar. Tá? Beleza. Vou voltar na leitura e à medida que eu vou lendo, a gente vai fazendo o raciocínio aqui. Um pai tem atualmente o dobro da idade do filho. A idade atual do pai e do filho é X e Y. Tá? E aí falou que o pai tem, significa que a idade do pai é igual a o dobro da idade do filho. A idade do pai é igual ao dobro da idade do filho. Como é que a gente registra isso? A idade do pai, Y, é igual ao dobro da idade do filho. Se o filho tem X anos, o dobro de X é 2X. E acabou. Primeira equação montada. Ótimo, vitória. Então, Y é igual a 2X. Tudo bem? Beleza. Finalizamos uma parte. Bom, e aí ele falou outra coisa, que há 11 anos, esse A com H é que significa que lá no passado, né, ou seja, 11 anos atrás, a idade do pai era o triplo do filho. Mas aí, essa frase, ela é, ao mesmo tempo que ela é simples, objetiva, né, simples, ela é um pouco complexa. E aí a gente tem que raciocinar ela em separado, tá? Então, para e pensa. Eu tenho que ter a idade no presente, hoje, do pai e do filho. Tá? Do pai e do filho. Não se esqueça. Então, aqui eu vou falar. Bom, primeiramente, idade do pai. Tá aqui, idade do pai. Segundamente, filho. Tá? No presente, os dois têm quais idades? O filho tem X e o pai tem Y. Hoje, a idade do pai é Y. Hoje, a idade do filho é X. Mas e no passado? Quando eu falo no passado, significa 11 anos atrás. Significa que, suponha que o pai tenha, sei lá, 41 anos. Se o pai tem 41 anos, no passado, quer dizer, 11 anos antes, ele vai ter 30 anos. Concorda comigo? Então, o que eu estou fazendo com esses 11? Subtraindo da idade atual do pai. Vou fazer isso com a idade do pai e do filho. Hoje, o pai tem Y anos. No passado, significa lá assim, ó, lá atrás, 11 anos, que a idade do pai é Y menos 11.
Sim ou não? Perfeito, né? A idade do filho no passado é x menos 11. X menos 11. Tudo bem? Sem dúvida, né? Se o filho tinha 20 anos, lá no passado, 11 anos atrás, o filho terá 9 anos. Teve 9 anos, né? Então, aqui é o raciocínio nosso, tá? Simples. Se for pensar bem, é simples. Então, vamos lá. E aí ele falou, há 11 anos, ou seja, nesse passado, a idade do pai, qual que era a idade do pai? Y menos 11. Era igual o triplo do filho, o triplo da idade do filho. O triplo de qual idade? X menos 11. Então eu tenho que pensar, a idade do pai, Y menos 11. Tá aqui, Y menos 11. É igual o triplo da idade do filho. Triplo de X menos 11. E aí, eu tenho que usar isso aqui, ó. O triplo é 3 vezes a idade do filho. Entre parênteses, porque x menos 11 é uma expressãozinha, né? Ok? Tudo bem? Então aqui, ó, nesse segundo passo, eu já tenho uma primeira equação, y igual a 2x, e já tenho uma segunda equação, y menos 11 igual a 3 vezes x menos 11. Certo? Tudo bem. Terceiro passo, eu tenho que escrever o meu sistema. Vou escrever o meu sistema, tá? Como é que a gente escreve o nosso sistema? Vou escrever assim, ó. Y igual a 2x. E y menos 11 igual a 3x menos 11. Então, escreve isso aqui. Y menos 11 é igual a 3x menos 11. (3x menos 11). E o nosso sistema está pronto. Tudo bem? Observe uma coisa, aluno, que aqui eu tenho coisas que eu preciso fazer. 3 vezes essa expressão, eu tenho que aplicar a propriedade distributiva, né? E claro que o x está do lado direito, eu tenho que talvez passar ele para o lado esquerdo, sim ou não, isso não importa, tá? Importa o seguinte, que eu tenho duas equações. Quando eu resolver essas duas equações, que é um sistema, eu tenho que encontrar uma resposta, que é o valor de x e o valor de y. O valor de x, idade do filho. O valor de y, idade do pai. E aí a gente vai encontrar que o pai terá 44 anos e o filho terá 22 anos. Tá? Observe o seguinte, aluno, não é um problema, é um problema curto, pequeno, objetivo, mas tem uma certa complexidade nele. Então, estuda esse exemplo para a gente poder fazer exercícios que estão dentro desse padrão aí, tá bom? Um abraço, beijo no coração, até a próxima aula.